Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Hoje iniciaremos nosso terceiro bimestre, tá? Com a apostila já do terceiro bimestre. Vamos falar um pouquinho de funções orgânicas, identificação e depois a gente já entra em nomenclatura de hidrocarbonetos. Tá, o que seria isso? Né? Então, vocês viram que as funções orgânicas, a maioria, todas as cadeias carbônicas, né? Cadeias carbônicas têm o que? Carbono. Então, às vezes ela tem oxigênio, às vezes ela tem nitrogênio, ela tem o oxigênio como heteroátomo, ela tem o nitrogênio na ponta, ela tem o nitrogênio como heteroátomo. Então, ela tem ligação dupla, um carbono com ligação dupla com oxigênio no meio da cadeia, um carbono com oxigênio na ponta da cadeia. Então, tudo isso aí que nós vimos, todas essas cadeias, tudo isso são funções. Tudo isso tem nome, tá? Tudo isso a gente pode dar nome. Então, atribui nomes a ele, porque quando você fala, por exemplo, sobre um medicamento chamado dipirona, por exemplo, você está usando o nome dela, o nome vulgar do medicamento, porque o nome da dipirona mesmo é um nome monstruoso, pelo tamanho da fórmula que é o composto. Então, provavelmente esse bimestre vai ter trabalho e provavelmente esse bimestre eu vou cobrar esse trabalho de vocês. É um trabalho que eu sempre passo para os alunos, que eu peço para vocês escolherem uma bula de remédio, escolher o medicamento e depois ir pesquisar o nome oficial dele na internet. E você vê que não tem nada a ver, que se você tivesse que falar o nome daquele remédio na farmácia, às vezes com 4 linhas, nome, puxa, ia ser uma doideira. Né? Ia ser muito complicado. Então dependendo, né, do que tenha na cadeia carbônica, que a gente chama de grupos funcionais, você vai ter compostos diferentes, né, funções diferentes. Tá, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Quando você estuda química orgânica, você deve perceber que os átomos fazem parte desses compostos, são na maioria das vezes os mesmos. E só a forma como eles se ligam que muda. Mas isso é o suficiente para que cada função orgânica tenha características, isso mesmo, propriedade diferente. Às vezes, com uma memória, você vai fazer isso também. Eu acho que a segunda lista de exercício, porque eu passei uma lista semana passada que nós não fizemos por conta da nossa correção de estudo dirigido, né, para recuperação. Eu já quis deixar o vídeo gravado. E você vai perceber que com uma mesma fórmula, por exemplo, C5H10, eu monto várias fórmulas diferentes, vários compostos diferentes com nomes diferentes. Tá certo? Bom, fora isso, hoje já se conhecem mais de 54 funções identificadas. Nós vamos estudar pouquíssimas, tá? Nós vamos estudar, as principais funções estudadas pelos alunos do ensino médio. Tá? Hidrocarbonetos, que são compostos que só têm hidrogênio e carbono, cadeias abertas, cadeias fechadas, cadeias saturadas, cadeias insaturadas, cadeias normais, cadeias ramificadas, tá? E você vai aprender a dar o nome disso. Álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico, anidrido, sal orgânico, éster, éter, fenol, amida, amina e nitrocomposto. Esses são só o que nós estudamos, mas pelo que está escrito lá em cima, são 54 funções diferentes que existem. Bom, funções orgânicas versus funções inorgânicas. A inorgânica é aquela que a gente estudou no primeiro ano, no finalzinho do primeiro ano. Sais, ácidos, bases e óxidos, entendeu? Então, isso são funções inorgânicas. Agora, a principal diferença entre funções orgânicas para a inorgânica é que as orgânicas apresentam átomos de hidrogênio ligados diretamente ao carbono, enquanto as últimas não. É a principal, ou seja, química orgânica estuda, hoje em dia a definição de química orgânica não é mais de compostos vivos, como eu falei para vocês lá no segundo bimestre. A definição de química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono, tá certo? Então, e um exemplo de composto de carbono é o metano, CH4, é o gás natural, tá? Então, os hidrocarbonetos apresentam uma fórmula básica, carbonos e hidrogênio. Hidrocarbonetos,
hidrogênio e carbono. Tá certo? Então, são compostos que têm carbono e hidrogênio. Agora, a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio é que faz com que eles sejam diferentes, formam subfunções. Como assim subfunções? Por exemplo, dentro dos hidrocarbonetos, a gente tem os alcanos, alcenos e alcinos. Então, são divisões dentro dos hidrocarbonetos. Tá certo? Aí conta sem saturado, insaturado e ligação tripla, entende? Ligação dupla e ligação tripla. Então, isso muda um pouquinho. Agora, um exemplo de composto inorgânico que, embora tenha carbono, não é orgânico, é o ácido carbônico, tá? Embora ele tenha carbono, ele não é orgânico, ele é um ácido inorgânico, ácido carbônico. Bom, as regras para nomenclatura, tá? Da onde partiu, por exemplo, eu falei ali em cima para vocês que o CH4 é o metano. Tá. Da onde que surgiu isso? Conhecido também como GNV, gás natural veicular. Tá. Da onde saiu isso? Ó, as regras de nomenclatura das funções orgânicas é estabelecida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a famosa IUPAC. E, para dominar o assunto, você precisa conhecer as diferentes funções orgânicas, principalmente as funções oxigenadas e nitrogenadas, suas características, propriedades e as formas certas de nomear os compostos delas. Então, existem regras. Eu não posso hoje chamar o metano de metano e amanhã chamar o metano de gás do lixo, que é o gás do lixo também. É um dos gases produzido pela decomposição de matéria orgânica. Mas ele tem um nome. Você pode chamar de gás do lixo, você pode chamar ele de GNV, você pode chamar ele de bolinhas amarelas. Mas o nome dele mesmo oficial é metano. É como se fosse o seu nome e o seu apelido, né? Ou o bullying que seu amiguinho tenta fazer na escola com você, né? Chamar de gás do lixo. Gás do lixo é o bullying, né? GNV já é um bullying mais assim, elevado. E o metano já é meu nome de família, vem de berço, metano. Tá. Falei das principais funções, agora vamos identificar identificação e nomenclatura de cadeias normais, abertas ou fechadas. O que é uma cadeia normal, gente? Que só tem carbono primário e carbono secundário. Não tem carbono terciário. E nem quaternário. Porque se tiver carbono terciário e quaternário, ele vai ser uma cadeia ramificada. A nomenclatura de cadeias ramificadas é muito difícil. Mais ou menos. Mas já é mais complicada, porque daí já entra você localizar a ramificação e identificá-la para poder dar o nome. Então, a gente vai começar com as cadeias normais, as abertas ou fechadas, tá certo? Então, hidrocarbonetos. São cadeias que apresentam somente carbono e hidrogênio. Bom, já estou falando disso já há um tempão, desde o início do vídeo. Então, ó, aqui eu tenho um hidrocarboneto com duas ligações duplas. Isso aqui eu chamo de alcadieno. Alcadieno? Como é que eu vou saber isso? Você já vai ver. Esse aqui é uma cadeia que todas as ligações são simples, uma cadeia saturada. Isso daqui é uma cadeia, isso aqui é um alcano aberto com ligações simples. Isso daqui é um benzeno, composto fechado. Isso aqui é um ciclo alcano, um composto fechado somente com ligações simples. Isso aqui são dois benzenos, isso aqui é um aromático, né? Isso aqui é um aromático com uma ramificaçãozinha, que a gente chama isso aqui de... não é tolueno. É metilbenzeno, mas tem um outro nome também, um nome vulgar. E isso daqui é uma cadeia, embora seja uma coisa que vai te assustar, nada demais. É um hidrocarboneto com ligações simples, todas ligações saturadas, tá? Então, isso aqui é um alcano. Então, os hidrocarbonetos são divididos em cadeias abertas. As cadeias abertas, elas podem ser alcano, alceno, alcino e alcadiano. Cara, que é isso? Alcano são carbonos, são compostos que só têm ligações simples. Alceno, hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla. Se já apresentar duas, já é um
Alcadieno, de duas ligações duplas. E alcino, ligação tripla. Então, a terminação, ó, ano, eno e ino, é que determina o nome do meu composto. Por quê? Por conta das ligações que ele tem. Se for um composto que só tiver ligações simples, ou seja, um composto saturado, eu vou chamar de alcano. Se ele tiver uma ligação dupla, insaturado, uma insaturação, uma ligação dupla, ele é um alceno, eno, terminando em eno. E se tiver uma ligação tripla, ele vai ser um alcino, tá? Alcadiena quando aparecem duas duplas, ó, pode ser alcadiena, alcatrieno, alcatetraeno, só que a gente para com duas ligações duplas. Vocês já viram comigo que tem compostos que tem 10 ligações duplas no meio. Vocês já fizeram uma prova, um exercício, alguma coisa assim, que era até um óleo de alguma coisa, um óleo tirado de uma planta, eu não lembro se era do urucum, alguma coisa assim. A cadeia era aberta, mas tinha uma ligação dupla ou uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Então podem ter várias duplas, mas a gente para com duas ligações duplas. A gente não estuda mais do que isso, tá? Então os alcanos também são chamados de parafinas. Mas esse termo parafinas é muito difícil de ser usado. Então, é a nomenclatura de cadeias saturadas, que só tem ligações simples, né, entre os carbonos. Bom, como é que você vai dar essa nomenclatura? Por exemplo, aqui eu tenho um composto. Quantos carbonos eu tenho aqui? Primeira coisa, como é que eu sei que é um alcano? Porque a ligação entre os carbonos é simples. Ela é saturada, eu chamo de simples, tá? Então, é um alcano, ano. Quantos carbonos ele tem? 4. Se tem 4, é um but. Bom, 4 carbonos, but. Mais o ano da ligação simples, junta tudo, butano. Tá, como é que você sabe que 4 é but? Porque existe uma tabelinha para isso. Então, ó, para nomenclatura, eu tenho que usar o prefixo da quantidade de carbonos mais ano. Então, ó, aqui, ó, se eu tiver um carbono, met mais ano, metano. Por isso que o CH4 é chamado de metano, porque ele só tem um carbono. 2 carbonos, et mais ano, etano. 3 carbonos, prop mais ano, propano, que é o gás de cozinha. Se for uma cadeia com 4 carbonos, que é essa daí de cima, but mais ano, butano, que também é um dos gases presentes no botijão de cozinha. É uma mistura entre propano e butano, tá? Sem cheiro, não tem cheiro. É um gás que não tem cheiro, mas por conta de vários acidentes, ali dentro é colocada uma substância chamada mercaptan, à base de enxofre, tá certo? Ela, quando o gás começa a vazar, ela tem um ponto uma pressão de vapor, um ponto de ebulição muito baixo, junto com o propano e o propano e o butano, então ela evapora junto. Então você sente o cheiro do enxofre. Aquele fedor do enxofre não é do gás, porque o gás mesmo não tem cheiro, tá? Aí que mora o perigo. Então você tem com 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Por enquanto a gente para no 10. Mas daí já no bimestre que vem eu já coloco até 20. Tá certo? Tá, vamos ver mais alguns exemplos? Deixa eu ver se tem. Ó, olha aqui falando. Os alcanos apresentam a seguinte fórmula geral. O que é fórmula geral? A quantidade de carbonos que tiver, os hidrogênios sempre vão ser 2 vezes os carbonos mais 2. Então, por exemplo, esse composto aqui de cima, quantos carbonos ele tinha? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer que esse composto aqui apresenta uma forma C4, 4 carbonos. Quantos hidrogênios eles vão ter? Bom, de acordo com a fórmula, eu tenho que pegar o número de carbonos, multiplicar por 2 e somar mais 2. Bom, H, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, se isso aí for realmente um alcano, e se a fórmula for verdadeira, tem que ter 10 hidrogênios aí. Vamos contar. Carbono de ponta 3, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. E é isso mesmo, tá certo, galera? Eu vou te dar, às vezes, eu vou falar pra você assim,
Monte um alcano com 15 carbonos. Não, um alcano tem 50 carbonos. Quantos hidrogênios ele vai ter? Bom, 50 vezes 2, 100, mais 2, 102. Você não vai ter que montar 50 carbonos para me determinar o número de hidrogênio. Se você tem uma fórmula para isso. Então, a fórmula geral, que a gente chama de fórmula geral dos alcanos, é o número de carbono, CN, H2N mais 2. Os alcanos são responsáveis por formar o petróleo e o gás natural. Ele também é importante combustível, como o gás de cozinha e a gasolina. A gasolina, ela é uma gasolina de cadeia ramificada, não é de cadeia normal. Ela tem 5 carbonos, mas ela tem muitas ramificações. Mas quando chegar nas cadeias ramificadas, eu falo sobre a gasolina. E falo sobre a octanagem também, tá? Deixa eu chegar lá. Bom, aqui tem as características dos alcanos. Eles são incolores, pouco reativo, pois a ligação entre o carbono e o hidrogênio é bastante estável, é difícil de ser quebrada, tá? Ligação dupla e ligação tripla são mais fáceis, tá? Mas as ligações entre o carbono e o hidrogênio, e entre o próprio carbono já é mais difícil. Odor de petróleo, insolúveis em água, porque eles são compostos moleculares, as suas cadeias não são, como é que se fala? Polares, são moléculas apolares, então elas não se misturam com a água. Agora, são solúveis em solventes orgânicos, que são parecidos, álcool, éter e benzeno. Ponto de fusão e ebulição e densidade aumenta de acordo com a massa molecular. Vai aumentando a massa. Lembra o que é a massa molecular? É quando você soma o número total de carbono. Aí tem 50 carbonos. 50 vezes o carbono, que é 12, mais vai ter 102 hidrogênios. 102 vezes o hidrogênio, que é 1. Massa molecular é isso, tá? A gente vai fazer exercício disso também, tá? Porque mesmo vocês não tendo o Enem esse ano, deixando para ano que vem em maio, dá tempo da galera correr aí uns 5, 6 meses já com uma aula presencial até lá, se a gente não voltar, né? Então, vocês conseguem um cursinho, né, para poder dar uma relembrada dessa parte de orgânica, que infelizmente a distância já é mais difícil. Bom, se os alcanos terminam em ano e estão em ligação simples, os alcenos, que terminam em enos, têm uma ligação dupla. Tá certo? Eles também são chamados de alquenos ou olefinas. Nossa, é tão difícil falar olefinas. Esses dias vendo uma questão para montar a prova de vocês, apareceu isso. Olefinas. Eu falei, meu Jesus amado, o que é olefinas que eu não me lembro? Tive que pesquisar, porque são termos quase não usados, tá certo? Mas alquenos são usados. Alcenos ou alquenos. Olefinas é mais difícil. São hidrocarbonetos alifáticos. O que é alifático mesmo? Abertos. Tá certo? Insaturados, ou seja, já tem ligação dupla. Eno e ino, dupla e tripla, que apresentam uma ligação dupla. A fórmula geral deles, CnH2n, não tem o mais 2. Por quê? Para formar um composto com ligação dupla, o hidrogênio tem que sumir de algum lugar para poder entrar a ligação. Então, o eteno, C2H4. O eteno, é o menor alceno que existe. Se eu te perguntar qual é o menor alcano que existe, é o alcano que tem um carbono. Olha lá, vamos ver aqui na tabela. O menor alcano é o met mais ano, é o metano, é o CH4. É o carbono, vamos dizer que aqui fosse o hidrogênio, ó, é o CH4. É o menor hidrocarboneto que existe, né? O menor alcano. Porque eu não posso falar meteno. Como é que eu ligo carbono? Um carbono vai fazer ligação dupla com quem? Para ser um met mais eno. Então, meteno não existe, e nem metino. Vocês chegam na hora da prova, vocês inventam umas coisas, vocês botam os alcanos fazendo ligação dupla com carbono. Não, a ligação dupla é entre os carbonos. Se o menor alcano tem um carbono, ele vai fazer dupla com quem? Tá certo? Então, quando eu perguntar para vocês qual é o menor carbono que existe, qual é o menor composto alcano que existe, é o metano. Por quê? Um carbono, met.
Agora, quando eu te perguntar qual é o menor alceno ou alcino, já são com 2 carbonos, porque não dá para fazer ligação dupla se não tiver 2 carbonos. Aí a dupla é entre eles, ou tripla, tá certo? Então aqui, esse exemplo que ele te dá aqui de eteno, C2H4, olha lá, 2 carbonos, ligação dupla, e os hidrogênios, cada carbono com 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fórmula, será que tá certa? Se o número de carbono é 2, 2 vezes 2, 4, 4 hidrogênio, tá certo. As cadeias que apresentam insaturações com 4 ou mais carbonos devem ser numeradas, ou seja, os carbonos recebem números para que seja possível identificar aonde está a insaturação. O carbono mais próximo à insaturação recebe menor número. Lembra lá no início que eu falei para vocês de regra, que a IUPAC tem um monte de regras para nomenclatura? Pois é, elas vão aparecer agora para você. Então vamos lá. Olha o buteno aí. Bom, primeiro, como é que eu sei que isso é um buteno? Por quê? Lá contando aqui a cadeia, ela tem 4 carbonos. Tá? 4 carbonos, volto na minha tabela, 4 carbonos é but. But, prefixo but. Se tem ligação dupla, é eno. Ó, buteno e buteno. Mas existe uma diferença entre o primeiro composto e o segundo composto. Qual? É aonde está a ligação dupla. Aqui, a ligação dupla está na ponta. Aqui, ela está no meio. Esse composto é diferente desse. Mas como se os dois são butenos? Pois é, aonde está a insaturação, dependendo com quem ele for reagir, ele vai formar estruturas diferentes. Então, eles não podem ter o mesmo nome. Não pode ser buteno e buteno. Você tem que dizer aonde está a ligação dupla, aonde as insaturações elas se encontram. Por quê? Porque senão, por exemplo, caso contrário, um químico entrar no laboratório, ele quer um buteno que faça um composto que a ligação dupla esteja na ponta, porque daí ele pode, esteja no meio, porque daí ele pode quebrar e formar 2 estruturas diferentes. Um exemplo assim qualquer. Se ele usar o buteno 1, ele não vai quebrar no meio, ele vai quebrar na ponta. Ele vai quebrar uma cadeia com 3 e uma cadeia com 1. Agora, se ele usar o buteno 2, aí ele vai quebrar no meio e vai formar 2 compostos com 2 carbonos. Como é que eu começo a numerar isso? Eu dou sempre o menor número para o carbono mais próximo à insaturação. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o buteno 1, porque entre 1 e 2, a ligação está entre 1 e 2. 1 é menor. Tá, mas eu não posso numerar daqui para lá? Cara, se você chamar esse de 1, esse de 2, esse, onde vai estar a ligação dupla, vai ser o 3. Então, tá errado. Buteno 3 é maior que buteno 1. Então, buteno 1, o número 1, que significa que a ligação dupla está entre 1 e 2, é a melhor opção para o nome. Ou seja, é o nome correto. Aqui não. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4, a ligação dupla está entre o 2 e o 3. Se eu for ao contrário, 1, 2, 3, 4, a ligação também vai estar entre o 2 e o 3. Eu tenho que dar o menor número, 2, então esse é o buteno 2. Ó, a numeração menor foi dada ao carbono com a dupla ligação, no caso do primeiro composto, e o segundo, a dupla ficou com o número 2. A fórmula molecular. Vamos ver se a fórmula bate? Bom, estava dito lá em cima, no eteno, que a fórmula molecular é CnH2n. Quantos carbonos tem? 4. Bom, 4 vezes 2, 8. Então, cada buteno aí tem que ter 8 hidrogênios. Vamos ver? 3, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 8. Então, as fórmulas estão batendo, e batem mesmo, tá? É isso que às vezes salva você numa questão enorme de não ter que desenhar. A maioria dos alcenos são produzidos em laboratório e poucos são encontrados na natureza. Tem um que ele é liberado pela casca da banana, quando a banana está amadurecendo. Qual é o nome dele? Não sei se é o eteno.
Depois eu verifico isso. Bom, características dos alcenos, né? Incolores, insolúveis em água, solúveis em álcool e éter. São mais reativos que os alcanos. Por quê? Porque tem ligação dupla. As reações sempre acontecem na ligação dupla. Entendeu? Então é mais fácil quebrar ela, porque uma é de sigma e uma pi. A pi é fraca, a sigma é forte. A sigma é quando tem ligação simples. E a pi é onde está a dupla. Então é mais fácil quebrar a dupla. A pi da dupla, né? E não assim a sigma da dupla. Ponto de fusão e ebulição são superiores a dos alcanos, beleza? Com igual número de átomos de carbono. Conforme vai aumentando o número de carbonos, vai aumentando os pontos de ebulição. Por exemplo, cadeias com um carbono. Mas aqui está falando dos alcanos, né? Mas lá nos alcanos, um carbono tem o gás natural, o ponto de ebulição dele é 10 graus, 20 graus. Com 2 carbonos vai para 25, 30, 40, ou seja, 3 carbonos, 40, 4 carbonos, 45, 5 carbonos, 50, ou seja, é um gráfico crescente. Aumenta o número de carbonos, aumenta a temperatura de ebulição. E o ponto de fusão dos alcenos sempre são maiores que o dos alcanos, com iguais números de carbono. O alceno mais simples é o eteno, ou também chamado etileno. Foi o que eu te falei. O alcano mais simples, o primeiro alcano, é o metano. Mas o primeiro alceno não pode ser meteno. A ligação dupla tem que estar entre 2 carbonos. Como vai ter uma ligação dupla se só tem um carbono? Tá certo? Alcino ou alquinos, tá? São compostos com ligação tríplica. Ou seja, são hidrocarbonetos alifáticos. O que é alifático mesmo? Cadeias abertas. Insaturados, ligação dupla ou tripla, sendo que os alcinos é a ligação tripla. A fórmula geral é CnH2n-2. Agora eu tenho que diminuir 2. A nomenclatura segue igual aos alcenos. Aonde tem a insaturação, você tem que numerar, tá? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a ligação tripla está no carbono 1, então esse é um pentino. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentino. Mas eu não posso numerar de lá para cá? Pode. Aí seria 1, 2, 3, 4. Então seria 3 pentino, tá errado. 3 é maior do que 2, então fica com menor número. A ponta que você começa a numerar não importa. Importa é que você comece a numerar pelo carbono mais próximo à insaturação. Então, por isso que eu não começo por esse carbono. Esse carbono está mais longe do que esse. Então, esse tem que ser o primeiro, tá? E outra, não posso começar a numerar a cadeia no meio dela, por exemplo. Eu vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso de 2 e eu vou chamar isso de 3. Não, é pelas pontas. Cadeias abertas, começam pelas pontas, tá? A fórmula aí, ó. Se tem 5 carbonos, de acordo com a minha fórmula, 5 vezes 2, 10. 10 menos 2, 8. Todos os alcinos, ou seja, o alcino com 5 carbonos tem só 8 hidrogênios, tá? Principais características dos alcinos: incolores, inodoros, insolúvel em água, solúvel em compostos orgânicos, inflamáveis, como os alcenos e os alcanos, extremamente reativos, porque uma ligação sigma e 2 pi. Vai quebrar as pi, cara, que são ligações fracas. Os alcinos com mais de 14 átomos de carbono são sólidos. Ponto de fusão e ebulição são superiores ao dos alcenos, correspondentes com o mesmo número de átomos na cadeia. E o alcino mais simples é o etino ou acetileno. Acetileno é usado dentro daqueles maçaricos, chamado de oxiacetileno. Um daqueles gases é o acetileno, que acho que são 2 gases, se eu não me engano. E um deles é o acetileno. Então dá aquela temperatura, por exemplo, quem já trabalhou em soldagem ou já fez alguma coisa com refrigeração, já viu esses maçaricos. A temperatura chega a 800 graus, coisa que a gente não consegue no fogão em casa, né?
Às vezes eu paro e me pergunto, nossa, como é que conseguem liberar tanto calor numa combustão? É porque depende do que está sendo queimado, né? Então, esses maçaricos, né, de oxacetileno, um dos gases usados é o etino, né? Que é o menor, é o alcino mais simples, é o menor alcino que existe. Bom, deixa eu ver aqui mais. Os alcinos não são encontrados livremente na natureza, assim são produzidos em laboratório. Pra você ver, o cara, né? Não tá na natureza, mas o cara tem que produzir um alcino. Então você imagina o que esse povo já produziu, é muita coisa. O alcino mais conhecido é o acetileno, viu? Ou etino. Ele possui diversas finalidades na indústria, sendo comumente usado para a produção de borrachas sintéticas, fibras, têxteis e plásticos. O acetileno é um gás incolor altamente combustível e com cheiro agradável quando em sua forma pura. Importante, a numeração correspondente à insaturação pode vir na frente ou antes do sufixo da ligação ou no final do nome. É para matar o indivíduo. Você pode chamar... O que significa isso? Ele pode ser chamado de um pentino, ou seja, a ligação tripla está no carbono 1, ou pente, de 5, 1, que é onde está a ligação tripla, ou pentino 1, que significa que são 5 carbonos com uma ligação tripla, e a ligação tripla está no 1. São 3 formas de dar o nome, mas qual é a correta? A correta, que é União de Química Pura e Aplicada, e o PAC recomenda, é a numeração antes do nome do hidrocarboneto, da função, né, do alcino, do hino, ou seja, no meio do nome. Tá certo? Antes do sufixo da ligação, né, porque hino é o sufixo da ligação, pente é o prefixo do número de carbonos. Então, o número tem que estar entre os dois. Bom, alcadienos ou dienos. Bom, alca são alcanos, são hidrocarbonetos. De 2, eno de ligação dupla, 2 ligações duplas. São hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, abertos, insaturados, mas com 2 ligações duplas. Apresenta a fórmula geral, tem uma fórmula geral, CnH2n-2, que é a mesma fórmula dos alcinos. Então, tem que ter muito cuidado. Se, quando você for usar a fórmula, por exemplo, eu pedir para você monte um composto com a fórmula tal, aí te dou a fórmula e te dou o número de carbonos. Você tem que ter cuidado na hora de... Você pode formar tanto alcinos como alcadienos. Mas isso é mais na frente. É no exercício até da aula de hoje, que eu te dou o nome do composto, eu te dou o que ele forma e mando você montar, né? Que ele forma cadeia ramificada, que a fórmula geral dele é... A fórmula molecular dele é tanta. Tá? Então, olha aí, um exemplo, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Por que esse é o butadieno 1 e 2? Porque começa no 1, a ligação dupla está entre 1 e 2 e 2 e 3. Então, é a ligação entre 1 e 2. Por que esse é 1, 3? Porque aí andou, ó. Tá 1, 2, 3, 4. Tá no 1 e tá no 3. Ou 1, 2, 3, 4, continua no 1 e continua no 3. Por que eu não posso começar a numerar aqui de cima? Porque daí eu vou botar o número 2 para ligação dupla. É maior do que o número 1, então não vale. Aí seria 2 e 3 butadieno. Tá errado. Tá? Por isso que eu começo a numerar por essa ponta. Os alcadienos mais reativos é o isopropeno, C5H8. Ó, já vimos essa fórmula lá em cima no pentino, composto com 5 carbonos e uma ligação tripla. Ou seja, com a mesma fórmula, você forma vários compostos diferentes. Caracterizado como uma substância orgânica incolor e volátil, ele é representado da seguinte forma. Então, ele te dá a fórmula do isopropeno.
mas que tem outro nome, tá? Isso a gente vai aprender depois, porque isso aqui, ó, é uma ramificação, tá? Eu só botei por curiosidade, não se preocupe, porque tem ramificação. Então, isso aqui, ó, tá vendo aqui o nome, ó, metilbuteno-1,3-dieno. Aí aqui fala sobre, né, o que é usado, cadeias fechadas não aromáticas ou aromáticas. Eu tenho o ciclano, ciclenos e os aromáticos. Ciclanos, cadeias abertas, cadeia fechada com ligação simples. Serão os cicloalcanos, ciclanos ou cicloalcanos. Ciclenos, cadeias fechadas com ligação duplas. São os ciclenos ou cicloalcenos. E os aromáticos, que possuem a cadeia fechada e tem que ser aromática, tem que ter aquele anel benzênico. O cicloalcano ou ciclanos ou cicloparafinas, tá vendo? Tem vários nomes, mas se você gravar pelo menos um já tá bom. Bom, são cadeias fechadas com ligações simples. Sua fórmula geral é CnH2n, né? Essa fórmula geral aqui é a mesma dos alcenos. É a mesma dos alcenos. Ó, fórmula igual dos alcenos, já nem visto, cara. Suas propriedades são semelhantes à dos alcanos e são instáveis quando submetidos a elevadas pressões. Bom, alcanos, né, ligações simples, ciclo só porque é fechada. Deixa eu ver o que mais aqui a gente tem. Ó, o nome. 1, 2, 3. Tem 3 compostos, tem 3 carbonos e é fechado. Bom, se é fechado, tem que levar a palavra ciclo. Se tem 3, é próprio. Se é tudo ligação simples, ano, ciclo, propano. 1, 2, 3, 4. Já é fechado, já é um ciclo. Se tem 4 carbonos, o prefixo é but. E se só tem ligação simples, ano, ciclo butano. 1, 2, 3, 4, 5, ciclo pente, de 5 carbonos, ano, ciclo pentano. Cicloalcenos, ou ciclenos, ou cicloalquenos. Cadeias fechadas com ligação dupla. A fórmula geral, ó lá, dos ciclenos é parecida com a dos alcenos. CnH2n-2. Bom, olha aqui, ó. A ligação dupla tá bem aqui, né? É um composto fechado, ciclo, 4 carbonos, but. Se tem ligação dupla, eno. Cadeia fechada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem ligação dupla aqui. Então, ciclo que é fechada, hex de 6 e eno de ligação dupla, ciclo hexeno. Os aromáticos. Bom, eu acho que eu vou parar nos aromáticos. Vou parar aqui, ó, letra C. Parei aqui, tá certo? Então, no nosso próximo vídeo, a gente continua daí. Tô esperando vocês com perguntas, com alguma dúvida, tá? Qualquer coisa eu faço um videozinho amanhã, explicando os exercícios da folhinha, para vocês poderem conseguir fazer. De repente eu vou fazer isso sim, tá? Durante a aula eu mando um videozinho explicando o exercício da folhinha. Tô com um problema muito sério na minha internet, tá? Ela tem caído muito, já escrevi isso lá pra vocês. Então, só essa semana que aconteceu isso, a gente tava tendo um monte de aula no Zoom, quase não caía, né? Mas essa semana até uma turma ficou sem aula na escola aqui, eu tenho que dar meia hora de aula online e caiu a internet, não voltou de jeito nenhum. Então, eu preciso que vocês tentem fazer com a explicação. Se não for possível, me pergunte e eu tento dar um jeito de explicar de uma outra forma, tá bom? Aguardo vocês. Grande beijo.